Você que faz parte de uma instituição, você pode até não gostar do que eu falo. Você pode até tá nutrindo uma aversão por mim agora nesse momento. Mas um dia você vai entender que tudo que eu venho falando aqui é pro teu próprio bem. Eu lembro que algumas pessoas lá no início da minha caminhada também tentaram me alertar. E eu também resisti muito. Porque eu aprendi de um jeito que eu achava que não podia ter um outro tipo de entendimento fora daquele. Tinha que ser daquele jeito, não podia ser de outro, e que não deveria ter nada fora daquilo que eu aprendi. Foi isso que colocaram na minha cabeça. Então, ao passar dos anos, a gente começa a analisar, a estudar, a avaliar comportamentos, porque no Evangelho nós precisamos avaliar o nosso comportamento e nós também temos que avaliar o comportamento de quem está ao nosso redor, porque isso faz parte da nossa fé. Não para que a gente atue como Deus, né, ou como o próprio Cristo, condenando as pessoas. Mas nós temos o direito de julgar comportamento. Julgar significa analisar. Se você ler o capítulo 7 de Mateus, Cristo diz que não é para julgar da maneira que a gente quer julgar. Porque se a gente julgar da maneira que a gente quer, também julgarão a gente. Então ele fala para que a gente deixe de ser hipócrita, tire a trave do olho, aquilo que atrapalha, porque é hipocrisia, para que a gente veja bem e aí ajude a tirar o argueiro, que são os ciscos que caem nos olhos dos irmãos. Capítulo 7 de João também, no verso 23 e 24, ele fala que a ninguém julga, porque ele não julga segundo a natureza humana, a carne. É para que a gente julgue segundo a reta justiça. Julgar é analisar comportamentos para ver se aquelas pessoas realmente fazem parte do corpo de Cristo ou não. Porque a gente avalia pessoas que fazem parte do corpo através de comportamento. Não é através de práticas religiosas. Então comecei a perceber, principalmente pessoas de ministério. Comecei a perceber autoritarismo, abuso de autoridade. Nunca estavam errados. Não aceitam de maneira nenhuma uma ideia. Não aceitam ser questionados. Nunca erram. Aí eu digo, poxa, mas como é que é isso? Somos seres humanos. Todos nós somos passivos de erro e somos passivos de ser corrigidos. Não faz parte da vida? Então, por que eles não aceitam quando erram? Quando eu cometo algum tipo de erro, eu sou disciplinado. Quando alguém da família comete erro, tem sempre um paninho para passar. Quando é o próprio que erra, os próprios, abafa o caso. Ah, eu errei. Se eu sou do ministério, é entre eu e Deus. Você errou como é membro, eu vou te disciplinar. Cadê o amor para resolver as coisas de maneira igual, já que somos irmãos e Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso pastor, é o nosso Salvador. E aí, quando a gente vai observando tudo isso, a gente vai vendo que tem sim aquele grupo VIP seleto que pode cometer os erros e os deslizes, que sempre tem uma passada de pano. Agora, quando é comigo, quando é com você, pessoas da sua família, a gente não tem oportunidade nem de se explicar. Somos disciplinados e, em alguns casos, as pessoas são até excluídas. Então, por isso, eu estou tentando fazer esses milhares de vídeos, né, conteúdos que estão aqui, lives, para alertar as pessoas antes que elas sofram na mão de homens tiranos que se dizem homens de Deus, nas mãos de homens ditadores, perversos, que se disfarçam de homens piedosos e misericordiosos. A gente está aqui trabalhando incansavelmente, não é contra a igreja de Cristo, porque a igreja são pessoas. Nós estamos aqui a favor das pessoas e contra o sistema, que é esse sistema religioso denominacional, que já vem pegando força durante muitos anos.
Isso não é só no Brasil. E esse sistema, ele começa já lá no início e vem se desenvolvendo. E esse sistema tomou uma força muito maior quando Roma entrou no processo. Roma se apodera do que é de Deus, tirando os homens e mulheres de Deus do caminho, colocando eles para o cantinho, para escanteio, e Roma agora assume, como se Roma fosse escolhida por Deus para fazer o que tem que ser feito. E aí, como se não bastasse Roma, ainda vem aquele movimento judaizante e dá um toque especial. E aí pronto. Você tem um sistema com cara de igreja, mas não é igreja. Você tem um império com cara de reino dos céus, mas não é o reino dos céus. O reino dos céus, que é a Basileia, não é estabelecido no planeta de maneira geográfica. Palavras do próprio Cristo. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Os escribas e fariseus vêm dizendo que o reino deles está ali estabelecido no templo. Isso no primeiro século. E perguntam para Cristo, cadê o teu reino? Quando vai se estabelecer o teu reino? Aí Cristo diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior, estrutural, onde você vai dizer, eis ele ali, eis ele aqui na Itália, em Roma, eis ele aqui na China, eis ele aqui no Brasil, eis ele... Não, não, não. Não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro e entre nós. Capítulo 3 de João, o próprio Cristo diz para Nicodemos, não tem como ver o reino e entrar nele se não nascer de novo. E o novo nascimento não tem nada a ver com um parto humano. Tem a ver com um parto sobre-humano. E é isso que a maioria não entende. Se você nasce de novo, você faz parte de uma outra realidade, não dessa. Você está aqui, vive aqui, mas como se já estivesse lá. Porque o reino começa a partir de agora, ele já está pré-estabelecido. Então a gente vive esse reino aonde o nosso rei, ele nos governa, de onde ele está. Nós somos os únicos súditos de um reino em que o rei governa do seu trono dentro do interior de cada um de nós, porque ele habita em nós. E o próprio Cristo disse isso em João 14, 23, que aqueles que amam o Pai e creem na palavra dele, ele e o Pai virão na direção desse indivíduo e farão nele morada. Está na sua Bíblia. Então é esse reino que está pré-estabelecido. E é exatamente sobre isso que a gente vem chamando a atenção e tentando alertar todas as pessoas que acreditam que estão vivendo o ápice da sua fé dentro de um sistema religioso que eles nem sabem do que pode acontecer com a saúde psicológica, emocional, sentimental, mental e até espiritual. Hoje, talvez, muitas pessoas não entendam, mas eu digo que no futuro bem próximo elas vão entender. E aí, esse irmão aqui, que tenta alertar, como vários outros irmãos e irmãs, talvez sejam compreendidos. Mas eu quero agradecer a vocês por esses minutos preciosos que vocês me cederam para ouvir esse vídeo simples e singelo, mas em que o conteúdo é transparente e verdadeiro.